Fala pessoal, tudo bem? Voltei, depois de um tempinho fora, voltei aqui com novidades bem fresquinhas para atualizar vocês. E hoje amanheceu já o dia pegando fogo, porque essa semana começa com uma reviravolta que pode se tornar histórica. É isso mesmo, né? O ano começou, estamos em fevereiro e estamos já diante de uma verdadeira reviravolta política no Brasil, mas não só no Brasil, também no mundo. Eu vou trazer os detalhes daqui a pouco. E o presidente Lula acaba de ser atingido por uma sequência de más notícias. E dessa vez, gente, a popularidade, seu mandato, seu governo estão mais do que abalados. Eu vou mostrar para vocês o que aconteceu. Enquanto isso, a direita comemora sobre uma vitória, uma grande vitória em cima do Jair Bolsonaro. Eu vou trazer para vocês porque essa vitória ela pode mudar completamente o cenário político para essas eleições de 2026 e isso significa um renascimento político da própria direita no Brasil. Eu vou mostrar para vocês todo o desdobramento dessa notícia, mas as surpresas não param por aí, tem muito mais rolando, então fica comigo até o finalzinho, deixa seu like, compartilha o vídeo e vamos já começar com a primeira bomba que mostra um pouquinho a respeito do STF, né? O STF ele não surpreende mais a gente, mas mesmo assim é importante analisar como que o STF reage, né? Como que o STF realmente é um braço político, parece um braço político da esquerda. Olha só, o STF saiu aqui no jornal Folha de São Paulo. Ele decidiu manter a anulação das condenações do Léo Pinheiro na Lava Jato. Isso escancara o aparelhamento do judiciário com a esquerda, reforça a narrativa de que a corte se tornou sim um braço político do governo e mais uma vez figuras centrais do maior esquema de corrupção da história do Brasil são beneficiadas, enquanto os agentes da Lava Jato que ousaram combater o crime estão sendo criminalizados. Olha a inversão aí do jogo, olha que ridículo, né? E com votos do ministro como Gilmar Mendes e o Dias Toffoli, a decisão de condenações anulares baseia-se, sabem em quê? Nas mensagens que foram obtidas ilegalmente. Pasmem, sem perícia oficial, levantando sérias dúvidas sobre a integridade do processo todo. Então vamos anular tudo, porque assim, realmente ficou comprovado ali na mensagem? Ficou, mas a mensagem foi obtida como? Ele autorizou vocês pegar o celular dele? Autorizou você olhar o e-mail dele? Ah, não, foi obtido ilegalmente. Então pode anular, mesmo ele, mesmo tendo as provas, como elas não foram obtidas no meio do processo legal, então não serve. É isso que está acontecendo. É ridículo, porque a justiça sabe que ocorreu, mas vamos anular porque é erro administrativo. Então, gente, reflitam comigo e eu quero saber sua opinião aí nos comentários. Quando se trata de favorecer aliados políticos, qualquer justificativa parece válida nesse sentido. Agora, quando é do Bolsonaro, é pelo em ovo, não, mas não tá igual. O Moraes mesmo, um exemplo, né, da injustiça. Como que o STF é justo quando é para poder cancelar condenações de esquerda e como parece a justiça é diferente quando se trata de condenar pessoas da direita, né? O Bolsonaro foi um grande exemplo. O Alexandre de Moraes, ele não pode ser relator de um processo na qual ele também é mencionado como vítima. Isso está na lei, é legislação. Mas o STF está acima da lei, então não interessa o que está na lei. Ele vai ser relator e vai ser vítima do processo, mesmo com conflito de interesse, ele vai julgar e acabou. Então percebem que quando se trata da esquerda, mas a lei fala que para poder pegar mensagem tem todo um processo. Pulou um pedacinho aqui do processo, não, pulou isso aqui, ó. Achei aqui uma brecha, pulou isso aqui, não, vamos cancelar. Mas ele já foi condenado, tem todas as provas, não, vamos cancelar. Percebem, gente? Tá muito claro. E o próprio Toffoli já havia alegado que a Lava Jato promoveu um estado de exceção, mas na prática o verdadeiro estado de exceção acontece agora. Um país onde os corruptos são soltos, as condenações são anuladas e a justiça serve apenas a interesses políticos. É o que a gente está vendo aí. Então, essa anulação beneficiou diretamente aqueles que financiaram campanhas e fortaleceram o projeto do poder da esquerda. O STF, ao invés de garantir a independência do judiciário, é como órgão de defesa de interesses do governo atual. Então, isso não é justiça,
né? Isso daí é extremamente grave e a população assiste isso indignada. Então, até quando o Brasil aceitará essa submissão ao STF, aos interesses políticos? Comenta aí pra mim que eu quero saber sua opinião. Enquanto isso, Bolsonaro tem um plano. Mas com certeza, mesmo o Congresso aprovando, gente, eu acho que o STF vai tentar de qualquer forma anular tudo que o Congresso possa aprovar, que possa beneficiar de uma certa forma Bolsonaro. Um exemplo aqui para vocês verem o que está acontecendo. O Bolsonaro articula mudar a ficha limpa no Congresso para tentar driblar essa inelegibilidade. Então, os aliados do ex-presidente no Senado e Câmara articula a aprovação de um projeto de lei que reduz de 8 para 2 anos a punição. O texto tende a ter simpatia de outros partidos, então já tem uma maioria interessada em trazer isso. E se for assim, a lei da ficha limpa pode beneficiar Bolsonaro, ele pode se tornar elegível caso venha a ser condenado. Um outro ponto, o Bolsonaro veio também em uma entrevista ao jornal Metrópolis e celebrou a sinalização do Hugo Mota sobre a anistia do dia 8 de janeiro. Então o Bolsonaro disse que é uma ótima notícia, né, essa sinalização. Eleito presidente da Câmara com o apoio dos dois grupos, né, que polarizam a política brasileira, o deputado federal Hugo Mota não fechou a porta para a tramitação do projeto de anistia dos envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro de 2023. Então a sinalização do Mota foi celebrada pelo Bolsonaro e o Bolsonaro comemorou aí, né, a respeito do dia dessa anistia com a comemoração do Hugo na presidência. Então ele disse que esse projeto, né, o texto quase foi aprovado na CCJ no fim de 2023, mas o então presidente da Câmara, Arthur Lira, tirou o projeto da pauta, determinou a tramitação em comissão especial que não foi criada. Agora, após ter apoio do Hugo Mota para a presidência da Câmara, o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro já articula para o projeto voltar para a pauta. O PT de Lula, né, contra a tramitação do projeto de lei de anistia, mas o Hugo Mota disse que vai consultar o colégio de líderes para decidir já o destino do projeto. Então já começou aí, né, com uma boa notícia. E outra notícia boa também, que pode ser para a direita e ruim para a esquerda, é que o Hugo Mota se posicionou contra a agenda do Lula na economia e do STF nas redes sociais. O novo presidente da Câmara saiu aqui no jornal Brasil 247, ele disse que não pode garantir a aprovação de tudo que o governo enviar à casa, né? E ele disse mais, ele se posicionou em oposição à agenda do Lula, que consiste em aumentar a arrecadação via tributação dos mais ricos para aliviar o imposto de renda para a população que ganha até R$5.000 por mês. A gente sabe que é uma medida eleitoreira do Lula, né, que quer atingir a classe média nas eleições de 2026, então a gente sabe aí o porquê que ele está fazendo isso, mas o Mota defendeu que o governo, ele deve, ao invés de aumentar a arrecadação federal, ele precisa apostar na responsabilidade fiscal como prioridade para esse ano. E disse mais, né? Além disso, o Mota também defendeu que o STF não discuta a regulamentação das redes sociais, porque ele disse que esse debate, quem tem que fazer é o Congresso, pois é legislação, quem tem que decretar leis, né, no Brasil não é o STF, é o Congresso existe para isso. Então isso daí já deu uma esperança para a oposição do Lula, e isso preocupa aí a base do governo, né? Um outro ponto também que preocupa o governo Lula, quando eu falei no início do vídeo que era uma sequência de más notícias, foi sobre o pedido de impeachment do Lula, que estava com 100 assinaturas, fechou a segunda-feira com 130 assinaturas. Então, vocês viram aí que o pedido de impeachment do presidente Lula vem crescendo o número de assinantes. Os parlamentares de oposição, liderados por Rodolfo Nogueira, acusam o Lula de ter praticado pedalada fiscal na reserva de verbas do projeto Pé de Meia, que é o programa Pé de Meia, e com isso, né, os 6 bilhões de reais de recursos foram bloqueados por ordem do TCU na semana passada. Então o governo está tentando reverter esse veredito. Enquanto isso, há vários parlamentares de partidos que integram a base do governo que assinaram o pedido de impeachment, incluindo União Brasil, PSD, PP, MDB, Republicanos. Então a gente vai acompanhar de perto, mas vocês viram que esse tema está ganhando força, né?
E, como eu falei para vocês, o clima não esquentou só no Brasil, internacionalmente também. O Trump ele disse que vai assumir Gaza e que palestinos devem ir para outros países. E isso gerou a maior polêmica de nível global. Então aqui mostra que o Trump disse que ele vai assumir sim a faixa de Gaza, Egito, Jordânia e deve absorver a população. Eu quero saber o que vocês acham disso, comentem aí pra mim. Então esse foi o vídeo de hoje, assim que eu tiver mais notícias eu trago pra vocês, então fiquem ligados no canal.